Ô Guilherme, e aí nesse ambiente, né, mais de longo prazo e um juro, né, excessivo aí, a gente fica tentando mensurar os impactos, principalmente impactos negativos em investimentos, crédito privado, no ambiente de crescimento econômico, por ser muito restritivo. Na sua percepção, né, isso aí está inibindo um desenvolvimento maior, está custando caro aí nesses ambientes de investimentos e de crédito privado? Vamos lá. Daria duas respostas para isso. Uma é que é impressionante como o Brasil, por causa desse jogo repetido, desenvolveu uma capacidade surreal de conseguir crescer mesmo com essas taxas de juros inacreditáveis, né? Então, se você colocar 15% de Selic em outros países, eles certamente entrarão em recessão. O Brasil, como convive com isso a cada 3, 4 anos, foi conseguindo se blindar, de certa forma, e crescer, apesar de juros de 15%. Então, eu diria o seguinte, o Brasil, na verdade, está na melhor combinação de crescimento e inflação, talvez, da sua história, né? É muito raro, né? A gente está indo para o 5º ano seguido de crescimento, né, ao redor de 3%, teve ano que foi 3,5%, esse ano, pelo jeito, vai ser 2,5% e tal. Mas depois da pandemia, o Brasil teve 4 anos, esse seria o 5º ano seguido, de PIB perto de 3%. Isso nunca aconteceu no Brasil, né? Ao mesmo tempo em que a inflação está cadente, ela não está rigorosamente na meta também, porque a gente baixou a meta, mas a inflação veio de 12%, caindo, agora em direção a 4,5%. Isso nunca aconteceu no Brasil. O Brasil ou tinha PIB de 1%, e aí tinha inflação mais perto de 4, 4,5, 5, né? Senão ia lá para 7, 8. E quando o Brasil crescia 3, aí a inflação ia lá para cima. O Brasil nunca teve esta combinação de um PIB ao redor de 3 com uma inflação ao redor de 4,5. É, né? Muito raro na história do Brasil. Então é um bom momento. Então por que os preços não precificam esta melhor, né? Primeiro porque tem uma certa... né, o cenário fica embaçado porque a gente, ao mesmo tempo, tomou uma decisão corajosa, talvez até corajosa demais, de baixar a meta de inflação. Então, nos últimos 15 anos, o Brasil entregou uma inflação na casa... a meta do Brasil foi de 4,5% e a gente entregou uma inflação na média de 6%. Então, o que a gente está entregando hoje já é bem melhor do que o dos últimos 15 anos. Mas como, ao mesmo tempo, a gente baixou a meta, a visão das pessoas puxa, está uma porcaria, porque a gente não está na meta. Olha, a média da inflação dos últimos 15 anos foi de 6, e agora está em 4,5, e a meta anterior era 4,5. A gente está na meta anterior, né? Num caminho que geralmente é longo, demora uma década para você ir para uma nova meta tão mais apertada. Então, acho que embaçou um pouco a análise desta mudança tão grande da meta de inflação, que é bem-vinda, mas que tem que acontecer num período muito mais dilatado. É duro você sair de uma realidade de 15 anos entregando inflação de 6 e aí ir para 3, né? Demora, tem que ter um pouco de paciência e tem que ter um pouco de dosagem, né? Então, primeira resposta, o Brasil é impressionante, principalmente depois das reformas de 2016 a 2022, consegue crescer 3%, mesmo com 15% de Selic, o que nenhum outro país consegue, né? Do outro lado, imagina se a Selic fosse um pouco mais baixa, para você conseguir ter mais investimentos, infraestrutura, né? Certamente a Selic emperra um monte de coisa. O Brasil vive uma vida dupla que é esquisita, que é a seguinte, né? De um lado, a Selic alta, ela freia o mundo dos investimentos e dos financiamentos, né? É muito caro você pegar financiamento para abrir uma empresa, então você emperra um pouco o lado da oferta. Também um pouco o lado do consumo, mas o lado da oferta. Por outro lado, como nenhum país no mundo tem uma economia tão selicada ou tão ligada ao CDI, né? Quase todos os ativos brasileiros são ligados exatamente a essa taxa que o Banco Central decide, você tem um efeito renda que desfaz esse outro efeito. Então, todo mundo que tem ativos financeiros está adorando, né? Falo, nossa senhora, ganha 1% ao mês, o tão sonhado 1% ao mês voltou. Então o Brasil fica meio freando com o pé e acelerando contra o pé.
Esse é uma parte da nossa jabuticaba de política monetária e de composição da dívida, que também é algo para ser revisto e discutido nos próximos 10 anos. É parte deste ciclo vicioso em que a gente sobe muito a Selic, e aí a própria Selic não faz todo o efeito que poderia, porque freia uma parte da economia, mas para quem tem ativos de renda fixa, a vida está maravilhosa, e aí fica com o estímulo de gastar mais, porque a renda está muito grande, né? A gente tem que rever isso também, composição da dívida. Então, é uma série de melhorias de governança e de política monetária e de composição da dívida que acho que a gente precisa passar nos próximos anos no Brasil.